A Marina, no dia 17 de setembro de 2011, ela acordou. Logo quando ela acordou, eu vi o pulso inchado. Antes de dormir não estava inchado. Quando acordou, eu vi o pulso dela esquerdo inchado. E eu já senti que já tinha alguma coisa errada, porque ela foi dormir bem e acordou inchada. E logo quando eu percebi, eu já fui no ortopedista, não procurei pediatra. Procurei um ortopedista porque eu achei que, como ela vai pra escola, eu achei que tinha sido alguma queda na escola e não tinham me falado. Chegando no ortopedista, era um sábado, peguei um plantonista e ele quis colocar tala. Fez raio-x, não tinha nada, mas falou, acho que ela pode ter caído, um achismo, e colocou uma tala. Só que como ela tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos, ela tirava a tala. E aí na segunda-feira a gente voltou, colocaram gesso. Ela ficou com gesso 7 dias. Depois de 7 dias eu voltei, tirei. E aí continuava inchado do mesmo jeito, até pior. E aí o médico me convenceu que fizeram o raio-x novamente. Não tinha nada no raio-x. Depois de 1 mês que a gente descobriu que começou a dar problema no pulso esquerdo, começou os joelhos. E aí até chegar o diagnóstico da artrite mesmo, para tomar medicação, ela já não caminhava pela manhã. Ela sentia rigidez matinal. E mesmo assim, a reumatologista ela não queria dar remédio, ela queria os exames prontos para começar a dar medicação. Então, quando ela quis cravar que era artrite, ela já estava num grau bem avançado. Já tinham pego os 2 joelhos e o pulso. Diferentemente do que se pensa, a criança tem reumatismo. A maioria das pessoas acha que as doenças reumáticas só vão aparecer aos 40, 50 anos de vida, e isso não é uma realidade. Algumas crianças começam com doença reumática logo com 1, 2 anos de vida. Hoje se sabe até que algumas doenças genéticas, as chamadas autoinflamatórias, podem desencadear o reumatismo já, sim, nos primeiros meses de vida. Artrite idiopática juvenil, que nós chamamos de RJ, é mais fácil, né? Porque o nome mostra artrite, quer dizer, uma inflamação articular, o nome já fala. Idiopática, não sabemos a causa exata ainda hoje, apesar de ter alguma predisposição genética e alguma coisa que desencadeia, e juvenil, porque acomete crianças, né? E é uma doença que pode se apresentar de várias maneiras. Tá? A mais comum é a inflamação articular. Então, são crianças de uma hora para outra, vão desenvolvendo edema de articulação. Então, as juntas começam com inchadas. Punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos começam a ter dor e começam a aumentar de volume, ficam mais gordinhas. E a criança acaba tendo uma redução da mobilidade, elas acabam tendo dor, né? Esse inchaço leva a dor. Então a criança começa a ter dor, e é uma dor que é o tempo todo, e principalmente quando ela acorda de manhã. Então é uma inflamação articular com dor. E o inchaço pode ser muito leve, com dificuldade de identificação, ou pequenas articulações. Uma criança pode ter uma EJ com um dedo da mão só inchado. E pode ser um quadro muito intenso, muito florido, com várias articulações acometidas, com joelhos bem grandes. E algumas crianças que têm EJ abrem o quadro com febre. A maior dificuldade mesmo foi os joelhos, quando foi para os joelhos, porque o joelho, ela acordava às 7 horas da manhã, ela só ia caminhar por volta do meio-dia. Então ela andou com 9 meses. E aí ela com 2 anos ela se viu sem andar. Ficava o diagnóstico e as pessoas duvidavam que ela estava doente. Por quê? Porque o inchaço não era tão visível, só os olhos da mãe e de um médico. E porque o dia a dia as pessoas não estavam com ela. Então, até mesmo às vezes um familiar do lado, eu já ouvi falar, mas não mata, qual que é o problema? Então duvidavam mesmo. O mais difícil foi a dúvida. Porque nem sempre você vê artrite, às vezes é muito leve. Se você não tiver um exame clínico bem detalhado, você não descobre. E o diagnóstico é clínico, não tem nenhum exame que mostre a doença. Alguns testes inflamatórios mostram que há uma inflamação, mas não localizam o problema. Então depende do pediatra mesmo identificar e encaminhar para o reumatologista pediátrico. Quando acertaram a dose da medicação, que ela começou a caminhar,
ela teve uma remissão da artrite, né? Só que ela tomava uma medicação toda semana, toda sexta-feira, a injeção. E aí a artrite dos joelhos começou a ir embora. Ficou a do pulso. A do pulso não ia embora. Ela teve que fazer uma infiltração. Quando ela fez a infiltração, deu certo, foi embora. Depois que ela fez essa infiltração, a qualidade de vida dela estava ótima, ótima mesmo. Porque ela já tinha mais de um ano bem. Quando tentaram fizeram a tentativa de tirar, a artrite voltou com força total. Voltou no pulso, novamente, nos 2 joelhos e nos dedos da mão. 2 dedos da mão. E aí foi quando voltou a medicação com uma dose maior. Quando voltou, essa segunda vez que a artrite voltou, a Unifesp sugeriu para a gente participar de um estudo com uma medicação nova, com menos efeitos colaterais. E a gente aceitou. No começo tomava o metrotexato e essa medicação injetável. Quando ela começou a tomar o biológico, em 2 aplicações do biológico, é feito a cada 3 semanas, subcutâneo, em 2 aplicações zerou. A artrite dos dedos, joelhos e pulso foi embora. Em duas aplicações. O tratamento, antes de tudo, é importante que os pais tenham que conhecer o que é a doença para poder tratar. Se não souber o que é a doença, é muito difícil. Então, começa na educação da família, do paciente e a escola. A escola também tem que entender como é que é o tratamento da criança. Algumas vezes essas crianças precisam de fisioterapia para melhorar a capacidade funcional. Essas crianças podem precisar de psicoterapia porque o impacto emocional dessa doença é grande. E o tratamento medicamentoso vai seguindo como se fosse um degrau. A gente começa com um tratamento mais simples, né, com anti-inflamatórios. Depois podem ser utilizados outros remédios, são os imunossupressores, para controlar esse processo autoimune, imunológico. E não tendo resposta, tem os remédios biológicos, são moléculas envolvidas para controlar a inflamação. Então a gente vai tendo steps, vai tendo degraus. Essa criança é avaliada a cada 3, 4 meses. Se não melhorou, se ainda tem artrite, você aumenta um degrau do tratamento. Ao mesmo tempo, são usados analgésicos para controlar a dor. E as crianças têm que ter atividade física regular, não pode ficar na cama, ela tem que ser colocada para se mexer. E é importante também o acompanhamento oftalmológico, porque algumas crianças têm problemas no olho associado ao uveites. Então, mesmo que não tenha sintoma oftalmológico, não tenha olho vermelho, dor, essas crianças têm que ir periodicamente ir num oftalmologista. Quando eu vou montar minhas aulas, eu pego slides de 15, 20 anos atrás, eu lembro dessas crianças de 15, 20 anos que era um cenário terrível. Crianças com artrite, crianças acamadas, emagrecidas, com dor, chorando. E como você atinge uma criança numa época do desenvolvimento, as crianças eram pequenininhas, baixinhas, tomavam muito corticoide. E hoje não. Hoje a criança realmente tratada, ela melhora bem, com menos efeitos adversos. Na minha consulta eu ficava só correndo atrás de prejuízo, hoje eu fico indo atrás de 0 doença. Nós temos uma ONG aqui ligada à Escola Paulista de Medicina, chamada Acredite, que garante todo um tratamento de qualidade, né, com imóveis adequados, contratação de pessoal, que uma parceria junto com o Hospital São Paulo e com a Escola Paulista de Medicina e com a comunidade, consegue garantir todo o tratamento. Então, não falta tratamento para essas crianças, seja da parte medicamentosa, seja de todo o suporte multiprofissional. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais, espero que conheça não só pela doença, mas também de um jeito de filantropia, né? Acho que faz parte a gente devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo de bom que acontece para a gente e que você apoie também uma criança com reumatismo. Dessa maneira você vai estar fazendo o bem e fazendo que meu sorriso aumente ainda mais aqui. Muito obrigado. Eu tenho 7 anos, eu tenho artrite e eu faço esportes. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês.